Fala, o Eduardo hoje está caladão, o que foi, Eduardo? Está cansado de tanto falar? Não, eu te mandei um negócio agora, nessa de extrapolação de poderes, né, que a gente estava falando. Eu recebi um vídeo de WhatsApp, é um trecho de uma entrevista do Mandetta na Globo News. Não sei se vocês assistiram, né, que mandaram ele entrar numa sala para mudar a bula da cloroquina e escrever na bula que era um medicamento para Covid. Então é o seguinte, gente, a gente vai falar de extrapolação de poder aqui. Exatamente. Então, isso não espanta o Ives Gandra. Isso não espanta. Não, vamos pegar todo dia. Como diz aqui na roça, cada enxadada é uma minhoca, né? Porque tudo que o Bolsonaro fez ao longo dos últimos meses, todos os dias, é extrapolação de poder. Né? O cara é presidente da República. Aliás, devia ter outra, que é o seguinte: tudo que ele fez foi extrapolação de poder. E a única coisa que ele não fez foi o que ele deveria exercer com o poder de presidente, né? Então ele não fez o que um presidente faz e fez tudo que um presidente não deve fazer, aliás, que nem um marginal deve fazer, né? Então, por isso o Ives Gandra não emprega... Não, isso não horroriza. E aí o Gessé falou uma coisa que é maravilhosa, que não é só o Ives Gandra que usa isso, não. E a gente deveria alertar as pessoas para esse artifício, que o Guedes faz a mesma coisa. É que o Ives Gandra faz no juridiquês, o Guedes faz no economês. E aí, no meio desse juridiquês e do economês, você pega e cita algumas frases que você tira ali do pensador.com.br, tira uma frase do Rousseau, você tira uma frase do Hobbes, você tira uma frase do Thoreau, não sei o quê, Voltaire, e aí você mistura no negócio, todo mundo que assiste fala, caramba, se esse cara falou, meu amigo, é porque, quem sou eu na minha insignificância aqui para poder contestar esse negócio, né? Mas é engraçado, mas é uma técnica mesmo, é uma tática que esses caras usam. Aí quando você vai pegar e olhar o que o cara tem de substância mesmo, Guedes, o que o cara entende mesmo de finanças públicas, qual a experiência que esse cara tem, qual tese acertada esse cara tem no passado que já foi comprovado para fazer a vida das pessoas melhores, para distribuir melhor riqueza, para fazer com que se gere maior riqueza para um tipo de comunidade. Nada, zero, castelo de cartas, um pote vazio, vácuo, entendeu? Mas esses caras, eles se mantêm com uma agenda muito bem montada de comunicação, uma estratégia muito bem montada de comunicação e com personagens que são criados nesse mundo que acaba tendo medo, né, dessa suposta erudição, sofisticação que eles usam e abusam, né? É verdade. Olha, tem duas coisas aqui mais para mostrar para vocês, né, que eu acho que valeria a pena. Uma delas foi a cena de maior sabugice explícita que eu já vi na minha vida. Foi aquela história que aconteceu ontem na porta do Palácio da Alvorada, uma pantomima armada lá pela Regina Duarte, para dizer para o país que depois da humilhação que sofreu, ela não tinha sido sacaneada pelo Bolsonaro. Vale a pena a gente assistir, vou mostrar para vocês, é um trecho curtinho. Então vamos lá, vamos ver a dona Regina Duarte. Devia ter salário em insalubridade aqui. Né? Você está abusando hoje, cara. Bota a camisinha aí, porque o babado é forte aqui. Peraí, vai lá. Eu vim aqui perguntar para o presidente se ele está realmente me fritando, porque eu estou lendo isso numa imprensa, que eu não acredito mais, mas de qualquer forma, eu queria que ele me dissesse pessoalmente. Está me fritando, presidente? Regina, toda semana tem 1 ou 2 ministros, né, que, segundo a mídia, estão sendo fritados. O objetivo é sempre destabilizar a gente e tentar jogar o governo no chão. Não vão conseguir. Jamais fritar você. Não, e olha, gente, deixa eu contar. Eu aqui acabo de ganhar um presente, que é o sonho de qualquer pessoa de comunicação, de audiovisual, de cinema, de teatro. Um convite para fazer Cinemateca, que é um braço da cultura que funciona lá em São Paulo, e é um museu de toda a filmografia brasileira, ficar ali secretariando o governo dentro da cultura na Cinemateca. Pode ter um presente melhor que esse? Obrigada, presidente. Pode ter certeza de uma coisa. Eu acho que você quer ajudar o Brasil. Sim. E o que eu mais quero é o seu bem pelo seu passado, por aquilo que se representa para todos nós. Ir para a Cinemateca, do lado do teu apartamento, ali em São Paulo, você vai ser feliz e produzir muito mais. Eu fico muito feliz com isso. Chateado porque você se afasta um pouco do convívio nosso em Brasília, mas, o que é difícil para você também. Mas a família está querendo a minha proximidade, eu estou sentindo muita falta dos meus netos, dos meus filhos, a minha família, que é uma coisa a qual eu sempre fui muito ligada. Então, é um presente duplo, é a Cinemateca e é também eu estar próximo da minha família, que é uma coisa que eu estou desejando muito. Você vai ter um compromisso comigo. Toda vez que for a São Paulo, você me acompanha. Obrigado, pessoal.
Obrigada, Deus acima de pessoal. todos. Valeu. Sim, obrigada. Que cena mais indigesta, não é não? Eu fico com pena dela. Eu acho que ela deve estar senil, porque não é possível. A mulher tem dinheiro, tem tudo. Eu não tenho pena, Fábio. Eu não tenho pena. Não, será que não é o cara da Eu não família? tenho a menor Ela tá pena. velhinha, vamos respeitar. Não, Sabe, eu acho que eu tive uma reação física Carla, que eu vi a entrevista da CNN. Eu me lembro, Florestan, quando a gente estava em Curitiba e a gente foi entrevistar, que você assumiu a entrevista do Lula e que tentaram cercear. Você lembra que a gente ficou com um mal-estar físico e que a gente falou, meu Deus, que sentimento é esse, né? Porque eles tentaram impedir e o Lewandowski no final conseguiu uma liminar e a gente conseguiu fazer entrevista. Aliás, foi o próprio Moro, né? Lembrando, né? Porque ele era o ministro da Justiça, né? E ele mandava na Polícia Federal lá de Curitiba. A armação foi feita lá de Brasília. Foi uma coisa muito pesada. Eu me lembro da reação física e eu falei, nossa, e a gente comentava sobre... Era isso que se sentia na ditadura. Eu era pequena, não me lembro disso. Quando eu vi a entrevista da Regina Duarte, eu passei mal. Eu tive uma reação... eu realmente passei mal. Eu achei que eu ia vomitar, desculpem falar isso, mas eu realmente foi uma sensação assim de uma humilhação. Então eu realmente não tenho pena, é um teatro que essa senhora está fazendo, sabe? Para não sair pior, porque falar que ganhou um presente de deixar um cargo com status de ministério para ganhar a Cinemateca, que é brilhante a Cinemateca e etc., por favor, sabe? Ela realmente julga que a vida é um roteiro que dá para editar, sabe? E como esse governo não tem planejamento, né? Porque assim, ele vai lá e entrega para ela a Cinemateca para ela ficar perto da casa dela. Não é porque tem um projeto para a Cinemateca. Ela não apresentou um projeto, entendeu? Porque ela não tem projeto nem para o Ministério, nem para a Cinemateca. O projeto dela para a Cinemateca é ficar indo da casa dela até a Cinemateca, ficar assistindo talvez alguns filmes da época do regime militar, que deve ter ali, né? Porque é o período que ela mais gosta. Talvez é isso que ela vai fazer, levar pipoquinha e ficar assistindo o filme da época do regime militar, né? Que se cantava aquela musiquinha que ela falou, né? Então, sei lá, é a cara de um governo que chega ao poder sem um partido político, sem compromisso com a sociedade, que não tem um projeto. O governo Bolsonaro não tem projeto. O único projeto dele é implantar no país uma ditadura, né, que é o que ele repete sistematicamente, fechar o Supremo e fechar o Congresso. E tem um fato, né, pessoal, nesse que a gente estava conversando aqui, a gente já conversou algumas vezes sobre quais são as classes e os segmentos que dão apoio a Bolsonaro e tudo, e essa coisa da classe social, desde que a gente não entenda como simplesmente econômico, a renda que você tem na carteira, mas sim como uma visão de mundo, etc., e uma série de outras dimensões, ainda assim, isso dá conta de 80%, 90% da sociedade como um todo, né? Tem sempre uma partezinha, né, que é montada, relações familiares, evidentemente, que a gente que é, enfim, muito, muito boa, que tem empatia com os outros, etc. E do outro lado, você tem um esgoto social de todas as classes, né? Independente das classes, né? Onde você vai ter os invejosos de todas as famílias, os ressentidos de todas as famílias, de todas as classes, né? Os odiosos, os mal amados, né? Quer dizer, então você tem aí, né, um grau de ressentimento, né, que você está unindo. Você tem aí de 10, 15 pessoas de todas as classes, né, que é o esgoto da sociedade, que é o esgoto humano que toda a sociedade tem, né, de alguma maneira, e que agora encontrou um líder como ele nunca tinha antes, entende? Porque o cara é igual a ele, né? O cara é mentiroso, é vil, é agressivo, etc. Né? Então cria uma... Né? Isso não pode ser explicitado, mas é óbvio que o que está por trás é algo desse tipo. Né? Então a gente está, pela primeira vez, o rebutalho, o lixo, o esgoto da sociedade brasileira, né, se identificou de um modo extremamente intenso com uma liderança. Sem áudio, Fábio, sem áudio.
eu tenho um livrinho aqui em casa que virou meu livro de cabeceira, que é Como as Democracias Morrem. Aquele livro é extremamente bem escrito, importantíssimo. E o que é que fica cabalmente demonstrado ali? O filtro dos partidos falhou. Quanto mais se aumentou o esquema da democracia interna dos partidos, pior foi ficando a democracia. Ou seja, os partidos, principalmente, ele cita muito lá o Partido Republicano Americano, né? De repente, havia um conselho de notáveis que precisava referendar o resultado da convenção. Ou seja, havia um primeiro filtro, que era o filtro da popularidade do candidato, e um segundo, que era a qualificação do candidato, a qualidade do candidato. E aí foi se perdendo esse filtro, com o passar do tempo, o Partido Republicano foi estuprado pela novidade tecnológica, essa coisa toda, perdeu essa função. Surge um Trump. Aqui no Brasil, os partidos, muito numerosos, nunca se prestaram a esse filtro, mas tinha, sim, alguns valores ali para balizar quem é que podia ser o candidato. Só que nos últimos anos, a esquisitice, o histrionismo, a violência verbal, isso tudo vinha sendo utilizado como uma espécie de metalinguagem das campanhas, né? Vocês não acham que o problema, a solução do problema só começa a aparecer quando a gente fizer uma verdadeira reforma política para criar partidos que sejam partidos mesmo, partidos orgânicos? Porque a nossa democracia não vai sobreviver com essa estrutura partidária. Quer dizer, hoje é um Bolsonaro, amanhã é outro. As pessoas adoram esse discurso dele. Eu não queria falar, porque sou sempre eu que fico me jogando a falar antes, mas eu vou te dizer um negócio, Fábio. Eu temo que a gente viva esta geração sem fazer uma coisa que a gente tem que fazer, e não adianta negar essa parte da história brasileira. O que a gente não fez quando acabou a ditadura nesse país. Você tocou na coisa da anistia e esse negócio me levanta, me arrepia, porque enquanto o Brasil não fizer as pazes com o seu passado, ele não vai avançar. A gente continua repetindo as mesmas coisas, e eu acho que o que escancara agora de novo, a gente viver, como vocês mencionaram no começo, o roteiro golpista. A gente não resolveu. É como uma doença que está ali alojada. A gente vive uma mentira, a gente vive reproduzindo uma mentira. Então, a gente continua fazendo a partilha política em cima de uma realidade que não negocia valores, ou seja, que não fala de valores, que não coloca valores mínimos humanos à mesa. A partir daí, eu não consigo ver que reforma vai nos salvar, honestamente. Pior é que qualquer solução passa por dentro do parlamento, né? Porque, por exemplo... Inclusive a revisão. E tudo que se tentou fazer de reforma política no Brasil nos últimos anos piorou o sistema eleitoral e piorou a representatividade, né? Então não veio, eu vejo como mais ou menos é uma cobra se autofagicamente comendo pelo próprio rabo. Você sabe, Fábio, hoje eu entrevistei o professor Ladislau Dalbor, né? Aliás, até ele mostrou o livro do Gessé, estava do lado dele, ele estava lá lendo e tudo, e tem um livro novo que ele está lançando, e no prefácio tem uma frase pequenininha, mas às vezes essas frases são tão boas, e essa é boa para tatuar na alma de todo mundo. Nesse prefácio ele escreve o seguinte: nenhuma política funciona a partir de certo nível de desigualdade. E é tão forte essa frase, é tão boa essa frase, porque realmente, a partir de um certo nível de desigualdade, o balanço de poder ele é tão desequilibrado que nenhuma política vai funcionar. Vai funcionar o que for o interesse de quem tem esse poder todo na mão. O resto, a política é toda para inglês ver, a política é toda para poder prestar satisfação, para ter alguma coisa ali escrito, mas o que vai funcionar é o que essas pessoas que detêm todo o poder querem que funcione, do jeito que elas funcionam, quando elas querem que funcione. Você quer saber como é que vai ser daqui para frente? Pergunta para eles, entendeu? Quer saber se vai ter paz, se vai ter guerra, como é que vai ser a guerra, quanto tempo vai durar a paz? Pergunta para eles. E no Brasil a gente tem isso, né? É um balanço de poder tão desigual em todos os sentidos, no sentido econômico, mas no sentido também racial, no sentido de representatividade, tudo que você puder imaginar. A desigualdade no Brasil tem várias faces, que nenhuma política funciona. Entendeu? Não tem como funcionar nenhum tipo de política num país como o Brasil.